Neste terceiro vídeo que eu estou fazendo, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão dos judeus terem deixado de pronunciar o tetragrama. Eu estava aqui pesquisando na Enciclopédia Judaica Online e ela comenta algumas coisas que eu achei bem interessantes. Por exemplo, aqui fala que pelo menos desde o terceiro século antes de Cristo, o nome, no caso o tetragrama, parece ter sido considerado pelos judeus como um nome inefável, ou seja, não pronunciável, né? Com base em uma interpretação um pouco extrema de Êxodo 27 e Levítico 24:11. Muito bem. Nessa mesma enciclopédia, ela aí menciona qual passou a ser o costume quando isso começou a ficar muito arraigado, conforme diz aqui, a partir do terceiro século. A pronúncia do nome escrito era usada, ou seja, oralmente, né, falando, era usada apenas pelos sacerdotes no templo quando abençoava o povo. Números 6, 22 a 27. Fora do templo, eles usaram o título Adonai. Aí cita aqui uma fonte judaica aqui. O sumo sacerdote mencionava o nome no Yom Kippur 10 vezes. E um outro erudito judeu aqui, menciona aqui, disse que os sábios entregaram aos seus discípulos a chave do nome uma vez em cada ano sabático. Então, ou seja, pelas evidências aqui, a partir, segundo a Enciclopédia Judaica, a partir do terceiro século, começou-se a ter esse costume, e somente os sacerdotes, de fato, é que pronunciavam o nome. Então, mais uma vez, quando Jesus ele leu perante ali os judeus, né, ali tinha os líderes judaicos ali, leu, por exemplo, Isaías 61:1, eu fico pensando, se isso aqui, comprovadamente uma fonte judaica, está mencionando aqui que somente os sacerdotes é que pronunciavam o nome, inclusive até mostra que no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, né, no dia anual da expiação, eles só falavam 10 vezes, e só o sacerdote era restrito. Será que realmente Jesus ele pronunciou? Porque veja só, se ele leu lá Jeová, né, eu estou falando em termos didáticos, tá? Que a pronúncia, como eu já expliquei, não se tem certeza se é Jeová, Javé, Yavé ou qualquer outra. Eu vou ter depois falar em um outro vídeo um pouquinho mais sobre isso. Então aqui está explicando claramente que só os sacerdotes usavam, os sumos sacerdotes. Aí Jesus vai, fala o tetragrama. E aí? Imagina o rebuliço, o alvoroço que isso causaria naquela ocasião ali, com os saduceus, fariseus, escribas, lá, quem tivesse ali dos líderes judaicos ali, os sacerdotes, meu Deus do céu. Eles iam pular em cima de Jesus, no mínimo. Então veja que a evidência histórica não corrobora esse conceito, essa ideia que a Torre de Vigia passa, de que Jesus falava desbragadamente e pronunciava o tetragrama. E até esclarecendo um pouquinho um ponto que eu falei no finalzinho do segundo vídeo, a questão dos discípulos e tal, né? Por que essa necessidade de tornar manifesto, ou tornar conhecido para os discípulos uma coisa que eles já sabiam? Então, partindo do pressuposto, só para esclarecer, porque eu esqueci de falar lá, partindo do pressuposto que, de fato, Jesus usava o tetragrama, né? E ele, ali com os discípulos e tal, usava normalmente, porque os evangelhos não tem tudo que Jesus fez, até no final do Evangelho de João fala, né, que se fosse ter que relatar, escrever tudo que Jesus fez, não haveria livro ou rolos, né, que coubesse tudo que Jesus fez, falou e tal. Então, imaginando que Jesus ele citou as escrituras, né, para os discípulos, as escrituras hebraicas e tal, o chamado Antigo Testamento. Então veja que por que essa necessidade dele tornar manifesto de novo, falar aquilo, né? Ah, vou tornar manifesto, tornar conhecido para vocês. Para que ele ficaria parece redundante isso, é estranho. Então não tem lógica, né?
Então, porque, primeiro, conforme mostra aqui, havia um fortíssimo preconceito nos dias de Jesus. Isso desde o terceiro século antes dele ter vindo à Terra. Então, o preconceito era muito intenso. Então, realmente, ali nos evangelhos, haveria com certeza citações de muitas controvérsias acerca do nome, de pronunciar o tetragrama. Mas não. A maioria das controvérsias ali se concentrou na questão do sábado e segundo a ótica dos judeus, tentativa de Jesus se fazer igual a Deus. Então é muito curioso quando a gente começa a ler a Bíblia com um pouquinho mais de atenção e a gente começar a analisar o fundo histórico, qual era a circunstância da época em que Jesus esteve na Terra, a gente começa a clarear um pouco algumas coisas do que a Torre de Vigia fala, ou qualquer outro fique falando acerca da questão do nome divino. Porque não é só a Torre de Vigia que bate muito em cima disso. Há alguns grupos aí religiosos, grupos menores, né, que também até publicam versões que restauraram o nome. Em inglês tem várias, né, com a King James lá, inserindo o tetragrama, tanto no Antigo quanto no Novo. Então não é só a tradução do Novo Mundo que faz isso, né? Então quem acha que é só a tradução do Novo Mundo está mal informado. Vamos ser honestos, né? Mas a questão a base para isso, a evidência clara, histórica, analisando, a gente até evidências racionais de que realmente Jesus ele pronunciou o tetragrama nos seus dias. E posteriormente os discípulos, os apóstolos, ao pregar, ao falar, sabe? Pronunciavam isso assim perante uma assistência judaica que era fortemente doutrinada a ter medo, né? Somente os sumos sacerdotes que pronunciavam o tetragrama. Então são coisas que a gente deve parar para analisar e pensar e não sair engolindo acriticamente tudo o que a gente leu, tudo que falam para nós. Então fica aí esse esclarecimento e depois vou fazer outros vídeos continuando esse assunto.